Boa noite. Eu sempre gosto de situar o dia e a hora, mais ou menos o turno que eu gravo meus vídeos, né? E hoje é dia 19 de março de 2020. A Universidade Federal de Alagoas suspendeu as atividades por causa da pandemia do coronavírus e o colégio das minhas filhas. Então, nada como gravar vídeos para essa quarentena passar de forma mais tranquila, né? Então vamos lá. A minha ideia agora é tentar mostrar o conceito de tempo de retorno originário da distribuição geométrica. Eu tenho que começar a dizer que a distribuição geométrica ela vem assim como a distribuição binomial, a binomial negativa, elas vêm de processos que são do processo de Bernoulli e, na verdade, em repetições desse processo, né? Mas eu vou direto para a geométrica. Pretendo gravar um vídeo sobre binomial, mas vou direto para a geométrica, porque o interesse quando você usa a distribuição geométrica é o seguinte: qual o número de tentativas necessárias para que um único sucesso S ocorra? Então, chamando S de sucesso e lembrando que os processos de Bernoulli, de forma repetida, são repetições ou tentativas independentes umas das outras, o meu interesse é que a variável aleatória x tenha esse objetivo, né? Ela é o número de tentativas até o primeiro sucesso. Então, se meu interesse for no número de tentativas necessárias para que um sucesso único ocorra, ou outra forma de falar, se meu interesse for o número de tentativas até ocorrer o primeiro sucesso, dentro de um processo de repetitivo de Bernoulli, então nós temos uma variável aleatória discreta geométrica. Ok? Vamos entendê-la um pouco melhor e ver a sua função de massa de probabilidade. Então, x é o número de tentativas até o primeiro sucesso. E aí, imagine uma quantidade de repetições com n indefinido, ou seja, não sei quantas tentativas. Vai tentando, até encontrar um sucesso. Vamos lá. Imagine então que x é a quantidade de tentativas até ocorrer o primeiro sucesso. Tá? Olha só como está descrito aí, ó, como está representado aí. Eu tentei, por exemplo, uma vez, falhei. Houve falha, não sucesso. Tentei outra vez, falhei. Tentei não sei quantas vezes, aí fui falhando, falhando. Em algum momento houve o sucesso, né? Em X tentativas houve o sucesso, ok? Veja, n é indefinido, né? Na distribuição binomial o n é definido, aqui não, porque a gente não sabe quando é que vai ocorrer o primeiro sucesso. Bom, vamos lá. A função de massa de probabilidade para a distribuição geométrica é essa aí, ó, a probabilidade da variável aleatória discreta geométrica ter o valor x, ou seja, px grande ou px maiúsculo de x, o x dentro do parêntese minúsculo, é 1 menos p, x elevado a menos 1, vezes p. Ora, quem é p? P é a probabilidade de ocorrer sucesso em uma tentativa qualquer. Tá? E, e a gente está supondo eventos independentes. Então, essa tentativa aqui é independente da tentativa anterior é independente dessa. Então, nenhuma tentativa aqui é dependente da outra. Então, a gente tem eventos independentes, a probabilidade de eu precisar de x tentativas para depois obter o primeiro para obter o primeiro sucesso
é uma probabilidade de ocorrer essa falha, e essa falha, e essa falha, e essa falha, e tantas outras falhas quantas forem necessárias. Na verdade, x menos uma falhas. Então, a probabilidade de sucesso é P, o seu complemento é 1 menos P. Essa aqui é a probabilidade de falha. E aqui é a probabilidade de sucesso. Ok? Então, eu tenho falha, 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 x menos 1 vezes, e tenho um sucesso que está representado exatamente nesse P. Então, usando a regra da multiplicação para eventos independentes, então tenho x menos 1 vezes falha, com essa probabilidade, vezes a única probabilidade de sucesso. Então, essa é a distribuição de probabilidade, ou como a gente está trabalhando com variável aleatória discreta, a gente costuma chamar que é a função de massa de probabilidade da distribuição geométrica. Bom, ela tem um valor esperado 1 menos P, e ela tem uma variância 1 menos P dividido por P2. Certo? Um exemplo. Você tem jogadas de uma moeda e o interesse é sair cara, que a gente está chamando de sucesso. Qual é a probabilidade de o primeiro sucesso ocorrer na quarta tentativa? Ora, então quero P de x ser igual a 4. Eu quero que o primeiro sucesso ocorra na quarta tentativa. É 1 menos P, 4 menos 1. Eu vou ter 3 tentativas com falha e vou ter uma tentativa com sucesso. Então, como está descrito aqui, a probabilidade de sair cara é um meio, né? 0,5, de coroa também. Então, esses dois complementos, 1 menos P e o P, cada um deles é meio. Então, você tem 1 meio elevado a quarta, ou seja, 6,25%. Tá? Então, foram necessárias 3 tentativas com falha e uma com sucesso, a quarta tentativa. Bom, aí vem o conceito de tempo de retorno. Antes dele, tem o conceito de tempo de recorrência. Veja, imagine que em 20 anos ocorra aquele sucesso uma vez, aí depois de 3 anos ocorra de novo, depois demora 6 anos para ocorrer de novo, depois demora 8 anos para ocorrer de novo, depois demora 3 anos para ocorrer de novo. Eu vou mudar um pouco a linguagem. Vamos supor aquela chuva que provoca alagamento. Ela ocorreu nesse ano, primeiro ano que está ali o primeiro S. Aí depois de 3 anos aquela chuva ocorreu de novo. Aí depois de 6 anos aquela chuva ocorreu de novo. Depois de 8 anos, depois de 3 anos. Certo? Quer usar outro exemplo? Imagine que houve o dólar subiu a um patamar absurdo naquele ano. Depois isso foi ocorrer de novo 3 anos depois 6 anos depois 8 anos depois 3 anos depois. Esses anos aí, x1, 3 anos, a gente chama de tempo de recorrência. Ocorreu de novo, recorrência. Esse x2 igual a 6 é outro tempo de recorrência. O 8 é outro tempo de recorrência e o 3 é um tempo de recorrência. Agora, vamos lá. Chove daquela forma que a gente sabe que alaga tudo aqui. Bom, depois vai chover depois de 3 anos, né? Veja, passou o primeiro ano, passou o segundo ano, passou o terceiro. Vocês não entendem isso como uma variável geométrica, não? É como se eu estivesse querendo saber, por exemplo, eu quero saber qual a probabilidade do primeiro sucesso ocorrer depois de 3 anos. Tá? Aí chove, alaga tudo, tá, beleza, ocorreu o evento. Aí a gente começa a contar de novo. A gente fica questionando, quando é que isso vai acontecer de novo? É um raciocínio de variável aleatória discreta geométrica.
Pode ser que ocorra um ano depois, 2 anos, 3 anos depois, 4 anos, 5 anos. Opa, ocorreu no sexto ano. Então, a gente pode calcular a probabilidade do primeiro sucesso, né, a partir daqui, ó, depois de 6 anos. Então, o tempo de recorrência pode ser entendido como uma variável aleatória, discreta, geométrica. É como a gente diz que ela não, a distribuição geométrica é como se não tivesse uma memória, ou seja, esqueça o que aconteceu daqui para trás. A gente está contando de novo. Aí ocorreu, alagou tudo, tal, aquela chuva. Aí a gente fica pensando, quando é que será que isso vai acontecer de novo? Será que em 8 anos? Será que em 3? Será que em 5, em 4, sei lá? Entende? Então, os tempos de recorrências representam uma variável discreta geométrica. Tá? Veja, a gente já viu que a média da distribuição geométrica é 1 sobre P. Então, essa média, o valor esperado da distribuição geométrica, ganha um nome, né, uma nomenclatura específica quando a variável é o tempo de recorrência. Então, o tempo de retorno, no final das contas, é a média da distribuição geométrica quando a variável que você está trabalhando é tempo de recorrência. Tá vendo que interessante? Então, por exemplo, se você tira a média aqui, ó, 3 mais 6, 9, 9 mais 8, 17, 17 mais 3, 20, e divide isso por 1, 2, 3, 4, é como se tivesse uma média de 5 anos para ocorrer de novo. Tá? Então, o tempo de retorno, né, que é 1 sobre a probabilidade, é o valor esperado da variável geométrica x, tempo de recorrência. Também é interpretado como tempo médio necessário em anos para que o evento ocorra em um ano qualquer. É igual ao inverso da probabilidade de que tal evento de referência ocorra. Então, a distribuição geométrica se interessa, a gente usa a distribuição geométrica quando a gente está interessado em qual a probabilidade de serem necessárias x tentativas para que haja um sucesso em um experimento aleatório com provas que são independentes, cada prova tem todos os resultados classificados em 2 categorias, cara ou coroa, candidato A ou candidato B, marca A ou marca B, chuva ou não, sucesso ou falha. As probabilidades de sucesso e falha devem ser constantes a cada prova. Então, isso é característico de um processo de Bernoulli repetitivo. E a gente também hoje aprendeu que a média da variável aleatória discreta geométrica é 1 sobre P. E quando essa variável é tempo de recorrência, a gente chama essa média de tempo de retorno. Então, o tempo de retorno é o valor esperado da distribuição geométrica da variável aleatória discreta geométrica, chamada tempo de recorrência. Certo? Muito obrigado.